depois dos profetas da Bíblia, o profeta Cacu Filipe, é o profeta que tem um livro dividido em capítulos e versículos carregando o seu próprio nome, clamando todos os dias que ele é o único profeta verdadeiro de Deus na terra hoje. Nesta era digital eu tentei quebrar os mistérios deste livro por vocês, para vos dar um entendimento mais claro deste livro que é considerado como o mais importante livro religioso da nossa era. Hoje nós falaremos sobre o verdadeiro batismo segundo o profeta Cacu Filipe. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Para você, o que é o batismo? O batismo é uma instituição divina e a expressão de um compromisso. E nós vimos o batismo com Moisés, o batismo da terra com Noé, que era o dilúvio. Cada profeta executou o batismo no seu tempo. E nós poderíamos ver João Batista, os apóstolos, Paulo e assim por diante. Todos esses profetas vieram com um batismo ligado a uma mensagem que eles pregavam. Portanto, um profeta vem com um batismo ligado à sua mensagem. É isto. Quem tem o direito de administrar um batismo e como o batismo é administrado? Antes de administrar o batismo, deve haver um batismo. E como eu disse na definição, somente um profeta que vem com o batismo. Com Moisés, a passagem do Mar Vermelho era um batismo. Com Josué, a passagem do Jordão era um batismo. Portanto, o batismo vem exprimir, marcar, o princípio de um êxodo. Isso é o que também vimos com João Batista. João Batista, como um profeta, foi perguntado pelos judeus: És o Elias? És o Cristo? És o profeta? E quando João Batista respondeu, não, eles disseram, mas tu não és o profeta, então por que batizas? Porque somente um profeta tem o direito de trazer um batismo na terra. Portanto, tudo o que nós estamos a presenciar hoje são falsas formas de batismos. Porque há um batismo somente quando há uma mensagem. Isto é a razão porque Paulo perguntou aos discípulos de Apolo: em que foram batizados? E quando eles responderam, Paulo disse: João batizou para o arrependimento. João batizou. João disse em Mateus 3 versículo 11 que ele veio com o batismo do arrependimento. E depois de João Batista, nós poderíamos ver o batismo de remissão dos pecados, com Jesus e os seus apóstolos, e assim por diante. Portanto, o batismo está ligado a uma mensagem. Não está ligado por um nome ou outro, mas está ligado a uma mensagem. Portanto, é o profeta, vindo com a sua mensagem, que tem o direito de vir com um batismo. É isto. Esta é a maneira normal. Esta é a maneira que Deus fez. Agora, você pode estabelecer-se como um pastor, um apóstolo, e assim por diante, e administrar batismos, mas somente pessoas ignorantes irão para aquele batismo. E Deus nunca reconhecerá aquilo. Profeta Cacu, antes de nós continuar com esta entrevista, vamos assistir um vídeo juntos. Caros telespectadores, aqui está um documentário feito na Bélgica pelas médias MCM. O batismo segundo o profeta Cacu Filipe. Para Cacu Filipe, a igreja começou com João Batista, e era o batismo do arrependimento. Em seguida veio o batismo da remissão dos pecados com os apóstolos. Depois o batismo da justificação com Martinho Lutero. Depois o batismo do renascimento da igreja após as primeiras perseguições romanas. Depois o batismo de adoção. Depois o batismo da santificação com João Wesley. Depois o batismo da regeneração com o pentecostalismo. Depois o batismo da restauração com William Branham. E agora, o batismo da restituição com Cacu Filipe. Ele diz que fora disso qualquer outro batismo é falso, mesmo se for feito no nome de Jesus ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão.
Profeta Cacu Felipe, o que pensa deste vídeo? Obviamente. Como nós poderíamos ver neste vídeo, o batismo começa com João Batista. E era o arrependimento. Em seguida, veio o batismo de remissão dos pecados. E nós vemos em Atos 19, quando Paulo encontrou-se com os discípulos de Apolo, que era ele mesmo um discípulo de João Batista. Ele perguntou em que foram batizados. Ele não perguntou em que nome. Hoje há um debate à volta do batismo sendo dado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo não é importante. Um batismo e administrado para uma mensagem. João Batista pregou o arrependimento, e o seu batismo era o batismo do arrependimento. E os apóstolos pregaram a remissão dos pecados, e o seu batismo era o batismo da remissão dos pecados. É o profeta, em uma geração, quem deve indicar o nome em que o batismo deve ser feito. E como deve ser feito. Era João Batista, quem devia indicar como o batismo do arrependimento tinha que ser feito. Eram Jesus e os seus apóstolos, quem deviam indicar como o batismo de remissão dos pecados tinha que ser feito. Depois disso, havia vários batismos, entre os quais o batismo da justificação com Martinho Lutero, o reformador Martinho Lutero. Você vê que Martinho Lutero pregou a justificação, e era portanto o batismo da justificação. E nós vimos no documentário que falou-se do batismo do renascimento. A igreja precisava um renascimento. E para depois ser adotada por Deus, era o batismo de adoção. A igreja precisava ser santificada. Deus adotou e santificou a igreja. Aquilo foi através do batismo da santificação, com João Wesley. E depois, o pentecostalismo veio com a regeneração. Você vê o batismo da regeneração. E eu quero abrir um parênteses aqui. William Branham disse no seu tempo que o batismo dos pentecostais estava errado, porque eles batizavam para a regeneração. Mas eu digo-lhe que o batismo da regeneração, o batismo administrado pelos pentecostais, estava correto, porque os pentecostais pregaram a regeneração. E William Branham batizou para a remissão dos pecados. Isso está errado. Você vê? A remissão dos pecados era para o tempo apostólico. Era no tempo dos apóstolos. Portanto, você não poderia batizar para a remissão dos pecados no século XX. Como William Branham disse. William Branham não tinha revelação sobre o batismo. Exatamente como Lutero não tinha revelação sobre o batismo. Lutero batizou por aspersão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no seu tempo, a luz não tinha alcançado o nível onde ela está agora. Você vê? Portanto, em oposto ao que William Branham pensou, o batismo da regeneração administrado pelos pentecostais estava correto. Eles estavam na fase da regeneração. Agora, hoje, neste século XXI, você já não pode batizar para a regeneração. Você já não pode batizar para a remissão dos pecados, porque a revelação é progressiva. E Deus enviou um outro profeta, chamado Cacu Felipe, para administrar o batismo da restituição. O batismo administrado pelo William Branham devia ser para a restauração. Mas ele não tinha revelação disto. Ele disse que ele batizava para a remissão dos pecados. Você vê? É isto. Portanto, há muitos tipos de batismos. Batismos feitos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismos feitos no nome de Jesus Cristo. Esses todos batismos são iguais? Esses batismos. Todos esses batismos são semelhantes. E eles são falsos batismos. É isto. Se vocês batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por aspersão ou imersão, se vocês batizam no nome de Jesus Cristo por aspersão ou imersão, eles são todos falsos. Paulo não perguntou: vocês foram batizados em que nome? Mas Paulo perguntou: de que batismo? Eles responderam: ao batismo de João. O que João disse? João disse em Mateus capítulo 3 versículo 11. Eu fui enviado para vos batizar para o arrependimento. E depois disso, houve o batismo da remissão dos pecados. Quando os apóstolos batizavam para a remissão dos pecados, se alguém fosse batizado para o arrependimento, naquele tempo, então, estava errado. E hoje, enquanto o profeta Cacu Felipe está a batizar para a restituição, aos olhos de Deus, todos os outros batismos são falsos. Você vê, eles estavam corretos no seu tempo, mas hoje, eles já não estão corretos. É isto.
Há somente um batismo hoje. E é o batismo da restituição com o profeta Cacu Filipe. O profeta Cacu foi batizado? Se sim, por quem? Como Jesus Cristo. Eu fui batizado, mas em 2002, quando eu comecei o ministério. Eu rebatizei o homem que tinha me batizado em 1993. É isto. Será que um profeta está errado se também batiza para a restituição? O único batismo é o batismo administrado pelo profeta Cacu Filipe. Para alguém estar na verdade, para poder batizar, ele deve ser chamado, batizado e consagrado pelo profeta Cacu Filipe. Esta é a única maneira que pode ser feita. Se você acabou de sintonizar, hoje nós estamos a falar sobre o verdadeiro batismo com o profeta Cacu Filipe. Profeta Cacu, por que batizas no nome de Jesus? Enquanto você diz que o seu tempo passou, por que não no seu nome, visto que és o profeta da hora? Esta é uma boa pergunta. Esta é a oportunidade de também dizer que, segundo Mateus 23, versículo 34 a 35, Jesus Cristo prometeu enviar profetas à terra. Portanto, eu fui enviado por Jesus Cristo. E visto que eu fui enviado por Jesus Cristo, é no nome de aquele que me enviou que deve aparecer. Este é o motivo por que eu batizo no nome de Jesus Cristo. Agora, eu gostaria de dizer que o Senhor Jesus Cristo tinha duas fases no seu ministério. A primeira fase era a redenção da humanidade, o sacrifício na cruz. Como o Cordeiro de Deus, ele redimiu toda a humanidade, incluindo eu, Cacu Filipe. E na segunda fase, ele tinha um ministério como o Filho do Homem. Ele tinha um ministério que era unicamente para Israel. O ministério profético de Jesus era para Israel somente. É por isso que ele continuou dizendo: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é o que nós devemos pôr em mente. Assim, o batismo simboliza a morte e a ressurreição com Cristo e em Cristo. Portanto, é o nome de Jesus que deve aparecer. Seja hoje, amanhã e eternamente, sempre será o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se o batismo é feito por uma mensagem muito precisa, por que Jesus e os apóstolos não disseram isso? A quem Jesus e os apóstolos deviam dizer isto, visto que todo judeu já sabe disto. Todo judeu sabe disto. Quando os judeus foram para João Batista, eles perguntaram-lhe: mas por que batizas? Eles já sabem que é somente o profeta que tem o direito de vir com um batismo na terra. Os judeus já sabem disso. Portanto, somente as nações que não sabem disso. Hoje, alguns podem vir a vocês e dizer: eu batizo no nome de Jesus Cristo por imersão, e você pensará que é correto. E contudo, o significado do batismo, o objetivo do batismo, não é isso. O batismo vem primeiro por um profeta. E em segundo lugar, para a mensagem do profeta. O batismo carrega o nome da mensagem do profeta. E se for uma mensagem de regeneração, como com o pentecostalismo, então será um batismo de regeneração. Se for uma mensagem de justificação como Martinho Lutero, então será um batismo de justificação. Se for para santificação, como era com João Wesley, então será um batismo de santificação. Se a mensagem for o arrependimento, como com João Batista, então será o batismo para o arrependimento. Se for a remissão dos pecados, como com os apóstolos, então será o batismo para a remissão dos pecados. O batismo não é feito conforme nós vemos em todos os lugares nas igrejas. Cada um deles coloca-se como: tudo aquilo é falso, aquilo é o diabo, aquilo é feitiçaria. É simplesmente isso. Vocês não são obrigados a aceitarem ou acreditarem no que eu vos digo, mas é verdade. E isso é a única verdade que vos julgará um dia. É isso. Onde é que o batismo deve ocorrer? Que idade é apropriada para o batismo? Você permite batistérios? Eu ainda não autorizei batistérios. Mas eu penso que se o Senhor Jesus Cristo foi a uma longa distância para batizar em um rio, que é o Jordão, então o batismo deve ser feito em um riacho de água natural. Até agora, eu não recebi a revelação, a confirmação, que o batismo deve ser feito em um batistério. O batismo pode ser feito em um rio, em um lago, e assim por diante. Mas quanto ao batistério, eu ainda não recebi aquela revelação.
Falando do batismo, algumas tendências religiosas como os trementes, os unitários, e mesmo os membros do Exército da Salvação, acreditam que o batismo da água é inútil, e que o que importa é o batismo do Espírito Santo. O que pensa sobre o batismo do Espírito Santo? Os dois batismos têm algum valor. Se o batismo de água é uma instituição, então nós devemos respeitar esta instituição. É isto. Agora, quanto ao batismo do Espírito Santo, também é importante no cristianismo, visto que é através do batismo que nós recebemos o Espírito da mensagem. Profeta, falando sobre o Espírito Santo, está escrito em uma passagem da Bíblia que o Espírito Santo é o mesmo Espírito que o Espírito do profeta que está a ministrar? Se está escrito em um versículo da Bíblia ou não, o Espírito Santo é o Espírito que influencia o profeta de uma geração. Esta é a única forma. Você deve pôr isso em mente. Quando Deus queria dar o Espírito Santo aos anciãos de Israel no tempo de Moisés, está escrito que Deus tirou o Espírito que estava em Moisés e colocou nos anciãos. Você vê, é isto. Era o Espírito de Jesus que Deus derramou no lugar alto. E hoje, o Espírito Santo é o anjo de 24 de abril de 1993. O Espírito Santo hoje é o Espírito ministrando com o profeta Cacu Filipe. Esta é a única forma. Você pode permitir um apóstolo ou um profeta colocar as suas mãos sobre si em algures, mas você simplesmente receberá um outro Espírito Santo. E hoje, há uma diversidade de Espíritos Santos. Os Espíritos que estão a ministrar hoje, nas igrejas, não são o Espírito Santo. E eu digo-vos, o Espírito que estava agindo, o Espírito que influenciou Caim e Judas, o Espírito que influencia T.L. Osborne e todos eles, são espíritos de demônios. É simplesmente isso. Vocês devem pôr em mente que o espírito que ministra com Joel Osteen, na América, não é Deus, mas um demônio. Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, David Orr, Emmanuel Macandiwa, Webert Angel, T.B. Joshua, são todos conduzidos por demônios. Não é o Espírito Santo, mas demônios de divinação. Você vê? Manasseh Jordan, G.C. Jackson, Jonagui, Patty Robertson, Joaquim Gonçalves, todos esses são conduzidos pelo diabo e demônios. E vocês consideram como o Espírito Santo. Donald Parnell, Guilherme Maldonado, Alberto Mutesi, Cláudio Fredson, todos esses são simplesmente conduzidos pelo diabo. E vocês pensam que é o Espírito Santo. Eu continuo. Dante Gebel, Edir Macedo e todos esses. Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paulo White, Joyce Meyer, todos esses. Chris Oyakhilome, Davi Oyedepo, T.L. Osborne, Maurice Cerullo, Yong Shu, Wayne Worley, Rebecca Brown, Billy Graham, Luiz Paulo, Ewald Frank. E mesmo o Dalai Lama, na Ásia. O espírito que influencia o Dalai Lama é o mesmo espírito que influencia as pessoas em igrejas evangélicas, brahmanistas e todas aquelas. Você vê. Seja Joseph Coleman, Christian Bernard, a cabeça dos Rosa Cruz. O espírito que atua em Christian Bernard é o mesmo que atua com T.L. Osborne, com Maurice Cerullo, Yong Shu, Benin. É o mesmo espírito do Rosa Cruz Christian Bernard. E é isto. Jim Lassiter, D. Kaulukoya, Zacarias Adetola, Charles Talingano, Reinhard Bonnke, todos esses trabalham para o mesmo diabo, os mesmos demônios do Egito, os mesmos demônios dos cananeus. Eles são os mesmos demônios que opuseram o Espírito Santo no passado. Eles são os mesmos demônios. Seja Cacu Severin, Mamadou Karambiri, Martin Mutiebelé, Derek Prince, Ivan Catano, Choracuetu, todos esses são os mesmos demônios. E vocês devem saber que se vocês seguem essas pessoas,
Se vocês seguem pessoas que concordam com essas pessoas ou que estão em parceria com essas pessoas, então o caminho que vocês tomaram é o caminho para o inferno. E vocês não lamentarão porque vocês já foram avisados pelo profeta do vosso tempo, o profeta Cacu Filipe. Hoje, é isto. As pessoas dizem, você quer ser o único no campo. Isso é exatamente o que os seus pais disseram aos apóstolos e aos profetas no passado. Disse do outro lado, é exatamente a mesma coisa. Nós não temos duas verdades. Nós não temos dois deuses. Nós não temos duas mensagens em uma geração. Nós não temos dois profetas. Cacu Filipe é o profeta. Vocês são livres de aceitar isto ou de rejeitar isto. Mas Cacu Filipe é o profeta que foi enviado a vós. Profeta Cacu, não vê que está a causar inimigos por citar os nomes daqueles grandes homens de Deus? Eu não estou a causar inimigos. E eu não estou a procurar inimigos. Mas eu simplesmente estou a dizer a verdade de Deus. E eu recebi um mandato em 24 de abril de 1993 para dizer o que eu estou a dizer. E eu sou a pessoa certa. A pessoa com o direito de dizer isso. Você sabe que há prisões ao redor da Terra. Nós temos um tribunal criminal internacional. Nós temos tribunais. Mas todos aqueles pastores e profetas africanos, americanos, europeus, asiáticos, estão a fazer passagens no mundo para falar de um Jesus diabólico que estaria na Bíblia. Para falar de história, a Bíblia é um livro de história. Todas aquelas pessoas estão a ministrar livremente, sem serem punidos. Você vê? As prisões são para os criminosos. Elas são para pessoas menos perigosas que aqueles que eu acabei de mencionar. Você é quem considera todas aquelas pessoas como homens de Deus. Eles são muito mais perigosos que os criminosos que você encontra na prisão. E eles estão a ministrar em liberdade total. Eles estão livres em todo lugar. Não é normal. É para eles que Deus criou o inferno. Você vê? O inferno é para Tom Millsbone. Biogram. V. Um homem como Tom Millsbone enganou a humanidade e morreu como um homem livre, em paz. Se Deus não criasse o inferno, isto seria uma injustiça. Você vê? É isto. Tom Millsbone, esse grande enganador, não devia morrer em paz. Ele devia ter estado em uma prisão americana, como Yong-Shu. Você vê? Eu agradeço a Ásia. Pelo menos Yong-Shu está onde ele pertence, em uma prisão. É isto. Todos os homens que eu mencionei, todas as mulheres que mencionei, deviam estar em prisões em América, deviam estar em prisões em África, na Europa. Eles pertencem nas prisões. Eles estão a enganar a humanidade. Eles corromperam qualquer caminho de salvação hoje, ao ponto que os homens já não são capazes de distinguir a palavra de Deus. Eles não sabem nada de Deus, nada do espiritual agora. Eles enganaram a humanidade. Eles enganaram o mundo. E Deus criou o inferno para julgá-los. Eles serão as primeiras pessoas a serem julgadas. E eles pertencem no largo ardente do inferno. E eu agradeço a Deus por isso. Obrigada, profeta Cacu. Vamos assistir um outro vídeo. Há uma prolificação de profetas. Muita gente diz que são profetas. Enquanto um profeta é basicamente alguém com quem Deus trata. É alguém que Deus escolhe e envia. É alguém que recebe revelações. Não é alguém que vem e recita coisas. Não, é alguém que recebe novas mensagens, novos ensinamentos. Não é alguém que entra com algumas recitações. E a maioria das pessoas que dizem que são profetas hoje pertencem ao cristianismo. A maioria deles pertence ao cristianismo. Sejam branamistas, ou do Filipe Cacu, ou qualquer outro, eles pretendem pertencer ao cristianismo. Como alguns dos convidados disseram neste programa, os profetas são anunciados por outros profetas. Isso significa que, antes de um profeta vir, o profeta anterior já o anunciou. Agora, eu quero que eles me mostrem onde aqueles chamados novos profetas foram anunciados. Porque os profetas são conhecidos. E o que eu quero dizer é que os profetas que a Bíblia menciona são os mesmos que são encontrados no Corão. E o que eu quero dizer é que os profetas que a Bíblia menciona
São os mesmos que são encontrados no Corão. Por quê? Porque o mesmo Deus que enviou Moisés é o mesmo que enviou Jesus. O mesmo Deus enviou Muhammad. Mas aqueles que vêm depois, chamando-se profetas. Mas eu não sei quem os anunciou, quais são as revelações que eles receberam. Nós reconhecemos um profeta a partir da nova revelação que ele recebeu de Deus. Tomam Moisés. No seu tempo Deus revelou-lhe o Torá. Ele revelou os Salmos, que nós chamamos o Zabur, ao Davi. Ele revelou o Evangelho a Jesus. A paz esteja sobre ele. Ele revelou o Corão ao Muhammad. O Corão não é o Evangelho, e o Evangelho não é no Torá, e o Torá não é os Salmos, mesmo se alguns desses estão em um livro. Obrigado. Portanto, Reverendo Beckwith. Vê, nós estamos no centro do tema, e cada um agora está a usar os seus melhores argumentos nesta busca da verdade. Os branamistas estão lá atrás, Bamba Musa está a acenar a cabeça. Lhes serão dados o lugar em um momento. Nós teremos 3 episódios deste programa sobre o profeta. Bem, o que é um profeta? Eu disse que testamento de profetas na antiga aliança tinha uma meta, que era para conduzir o povo a Deus. Por esta razão, eles escreveram os seus livros. Nós temos 39 dos seus livros no Antigo Testamento, e esses livros revelam a vinda do Messias. Portanto, um verdadeiro profeta não contradirá o que o seu predecessor disse. Isto é, Jeremias não contradirá Isaías. Isaías não contradizeu Abrão. Enquanto você, o cacuista, você usa o título de profeta. E contudo, você está a contradizer os profetas. Você diz que devemos nos desembaraçar da Bíblia. Nenhum profeta da antiga aliança uma vez pediu para queimar os livros de Moisés. Você não encontrará isso em nenhum sítio. Profetas verdadeiros têm uma mensagem que parece como um puzzle. Tomam o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, eles todos falam do mesmo Deus. Mas vocês, os cacuistas, vocês não falam do mesmo Deus. Deixa-me mostrar isso. Caros amigos, vocês devem saber que os cacuistas dizem que Felipe Cacu é o Deus Todo-Poderoso. Você não pode mentir aqui, porque aquilo estava no ar em um programa rádio como um documento oficial. É o website do Felipe Cacu. E os discípulos do Felipe Cacu reconhecem-no como Deus, visto que eles dizem que ele é um santo, um homem reto. Acalma-se, meu amigo. Acalma-se, você queria-me neste programa. Então será servido o que você merece. Porque eu começo calmo, mas você não pode discutir comigo. Agora, os profetas não são como você. Leia a Bíblia. É uma mensagem de graça. Quando lemos o seu livro, nós vemos claramente que é um livro racista. Você me faz recordar do rei da Bélgica. Qual foi o seu nome? Leopoldo II. Leopoldo II. A sua mensagem é como a mensagem de Leopoldo II. Você pede às pessoas para queimar a Bíblia. Você brevemente pedir-lhes a para queimarem igrejas e mesmo cristãos. Esta não é uma boa mensagem. É uma mensagem intolerável. Vocês chamam todos de Satanás, diabo, e assim por diante. Se eu tivesse um profeta em frente de mim, eu o reconheceria pelos seus frutos primeiro. Os frutos que você mostra na internet, televisão e rádio são frutos podres, insultos e ameaços. Você é Satanás. Você é o diabo. Você insulta os muçulmanos. Você insulta as testemunhas de Jeová. Você insulta os pentecostais. Você insulta todos. E aquilo está escrito aqui no seu papel. E ainda há algo cômico no papel que você me deu. A sua mensagem diz que vocês não têm governo. Está escrito aqui ao Estado. Senhor, você está fora da lei. Sabe que dizendo isto na televisão lhe coloca fora da lei. Você entregou-me isso e você mesmo não sabe com quem você trata. Você é contra o governo. Você é contra o Estado. Você pede pessoas para queimarem Bíblias, exceto a versão DAB. Eu sou mais respeitoso que você. Eu não posso queimar o Corão de modo algum. Você vê, eu não posso queimar o Corão de modo nenhum. Você é uma ameaça para o governo de Camarões. Você é uma ameaça pública porque você pede às pessoas para queimarem o Corão. Você e Felipe Cacu, você quer começar uma guerra nos Camarões. O que pensa disso? Aquilo é absolutamente nada para mim. Eu completei a minha missão. Eu alcancei a minha meta. E eu sempre alcançarei a minha meta. Aquelas coisas não podem distrair-me. E aquelas coisas nunca me distrairão. Eu estou a seguir o caminho dos profetas. E eles estão no caminho dos seus pais. Aquilo é o que os fariseus e saduceus fizeram. Deixe-os fazer o que eles quiserem. Mas Cacu Felipe alcançará a sua meta.
Profeta Cacu, nós estamos ao fim do programa. Algumas últimas palavras. Você acabou de falar sobre o Espírito Santo. Eu quero que o mundo saiba que os Espíritos Santos que atuam nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são demônios. O que eles chamam Espíritos Santos naquelas igrejas são simplesmente demônios. O mundo deve saber que os mesmos demônios, Osíris, Buto, Zeus, Amon-Ra, que estavam em Egito, os mesmos demônios, Adrameleque, Sucote, Benot, Nergal, Dagon, Azima, Níbicas, Tartak, que estavam com os cananeus quando Israel entrou em Canaã. Aqueles demônios são os mesmos que estavam no Egito. E aqueles demônios, como Sucote, Benot, Dagon, todos aqueles demônios que estavam com os cananeus são os mesmos que atuaram através dos profetas de Baal para enganar Israel. E aqueles profetas de Baal, você vê, nós vimos que aqueles mesmos demônios continuaram e foram atuar em Israel. Quando Israel estabeleceu-se no seu país, aqueles mesmos demônios que estavam no Egito e Canaã no passado começaram a atuar através dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos, dos zelotes e assim por diante. Eles atuaram contra os profetas que Deus enviou para Israel e contra Jesus Cristo ele mesmo. Aqueles são os mesmos demônios. Eles são simplesmente demônios. Mas a um certo ponto no tempo, os judeus começaram a pensar que aquilo era o verdadeiro Espírito Santo. Não era o Espírito Santo. Os altares do Egito, os altares dos deuses do Egito, eram agora os altares estabelecidos em Israel e chamados fariseus, sinagogas e assim por diante. E os altares dos demônios que estavam em Israel, que eram chamados fariseus, saduceus, e assim por diante. Todos esses altares, e hoje, todos aqueles altares são chamados igrejas católicas, protestantes, branamistas, igrejas reveladas ou restauradas, esta ou aquela igreja. São todos demônios. O que as pessoas chamam de Espíritos Santos hoje, que agitam os pastores e profetas do mundo, são simplesmente demônios. Aqueles são os mesmos demônios que agitam os mágicos. E aqueles eram os mesmos que agitaram os mágicos da Babilônia, os mesmos que agitam os Rosa Cruz. Eles são os mesmos demônios. É porque eles estão nas igrejas, e porque as pessoas que são conduzidas por esses demônios estão bem vestidas, vestindo bons fatos, pegando uma Bíblia. As pessoas pensam que é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Você vê? Todos aqueles espíritos operando milagres através de pessoas, e aqueles tipos de coisas não são Espírito Santo. Eles são demônios. E hoje, Zeus chama-se Jesus Cristo, Osíris chama-se Jesus Cristo, Buto chama-se Jesus Cristo, Amon-Ra chama-se Jesus Cristo. O que as pessoas chamam Jesus Cristo nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e tudo aquilo são simplesmente demônios. Você vê? Quando eles oram, eles dizem, ó Jesus, mas eles chamam pelos demônios. Hoje, os demônios tomaram o nome de Jesus para enganar as pessoas. Os altares dos demônios tornaram-se igrejas hoje. E eles estão a enganar a humanidade com a Bíblia e o nome de Jesus. E por causa disso tudo, Deus preparou o lago ardente de fogo e inferno para julgar a humanidade. Mas como em todos os tempos, Deus no seu amor sempre envia salvação. Como nos dias de Noé, ele enviou Noé. Deus enviou um profeta mais uma vez. Deus tanto amou o mundo hoje que ele enviou o profeta Cacu Filipe, para que a humanidade e aquele que ama a Deus não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente como no tempo da Noé, Deus tinha tanto amado a humanidade que ele tinha enviado Noé, para que a humanidade não perecesse, de geração a geração também. Deus tanto amou a humanidade que ele continuou a enviar profetas. Deus tanto amou a humanidade que ele continuou enviando-lhe profetas. E hoje, Deus tanto amou a humanidade que ele enviou o seu amado profeta Cacu Filipe, para que a humanidade não pereça mas tenha vida eterna. A evidência que você entraria na arca, se você fosse um filho de Deus vivendo no tempo da Noé, é que hoje você entrará na arca do profeta Cacu Filipe. Havia muitas arcas naquele tempo, mas a arca da salvação era a arca de Noé. Hoje, a mensagem e o profeta que traz a salvação é o profeta Cacu Filipe. Todo o resto é simplesmente decepção do diabo. A humanidade precisa saber disso. A minha missão é para eles ouvirem isso. E hoje, todos aqueles que seguirão isto,
Todos que verão isto, ou aceitarão isto para sua salvação, ou rejeitarão isto para sua condenação. Esta é a única maneira que pode ser feita. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigada, profeta Cacu Obrigado, Felipe, senhora. por estar no nosso programa. Obrigada a todos os nossos telespectadores. Nós estávamos com o profeta Cacu Felipe hoje. Eu espero que ele respondeu todas as vossas perguntas. Vamos nos encontrar mais uma vez na próxima semana para um outro programa. Tchau.